Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui da Escola Bento Abelaira, @TV Bento Podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de vocês já aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Já quero dizer para vocês que é uma alegria imensa estar aqui e participar desse projeto junto com esses alunos e o nosso convidado aqui hoje maravilhoso também. Destacando, antes de qualquer coisa, o protagonismo dos nossos jovens aqui na escola. Você que está chegando aqui agora, saiba que esse programa é completamente produzido, planejado pelos nossos alunos aqui da escola, e é um prazer estar aqui com eles e fazendo as coisas acontecerem com a cara do jovem, né? Meu nome é Wesley, sou o professor Wesley Santana aqui da Escola Bento Abelaira. Já vou pedir para as nossas alunas se apresentarem e depois o nosso convidado aqui falar de um tema importante, né? Setembro amarelo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E fique aí conosco, que eu vou pedir primeiro para Alice se apresenta para nós, deseja as boas-vindas pro pessoal. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Alice, eu tenho 15 anos, eu sou do primeiro A e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem. Ana! Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia de Silverneiro, eu tenho 16 anos, sou estudante aqui do Bento do primeiro A. Muito bem. E o nosso convidado de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental, né? Sobre essas questões, principalmente pelo tema de Setembro Amarelo, né? Então a gente vai estar aqui hoje com o Maxwell Freitas, 35 anos, casado, pai, dedica a sua trajetória na integração entre psicoterapia, filosofia, espiritualidade prática, é mentor de jovens que estão ingressando na faculdade ou no mercado de trabalho. Hoje foca na psicoterapia integrativa, unindo psicologia, filosofia, espiritualidade, com ênfase em autodomínio, clareza de propósito, resiliência emocional e fortalecimento moral. Tem experiência em atendimento clínico, treinamentos, palestras, mentorias, sempre buscando conduzir as pessoas e organizações ao amadurecimento humano e à transformação real. Mais sobre ele, por ele mesmo. Seja bem-vindo, Max! Muito obrigado, eu sou o Maxwell Freitas e muito obrigado pela apresentação. Agradeço estar aqui com a Alice, com a Ana Júlia e com os demais jovens. Lembrou o nome das meninas? Lógico, sim, era só a última vez aquela momento. E com os demais jovens que estão aqui participando, né? Muito bom. E eu também sou do primeiro A, tenho 15 anos. Também, eu já passei, já estou no terceiro, né? Tenho só 17 anos. Enfim, já quero pedir para vocês, pessoal, que já sabem o tema que nós vamos trabalhar aqui, sobre saúde mental e tudo mais, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que essas informações, esse nosso bate-papo aqui, né meninas, possa chegar para outros estudantes também, a nossa comunidade escolar, que eles possam ser atingidos de alguma maneira, aproveitar ao máximo a presença do Max aqui, as suas contribuições, né? Então já compartilhe e deixe o seu like aí no nosso vídeo do YouTube, beleza? É isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor sobre o tema. Não, vamos refazer, vai lá, você começa de novo, vai lá, você. Eu queria começar perguntando para você obrigado. Sobre um tema que eu acho que é muito recorrente quando a gente fala sobre adolescentes e tal, que são as redes sociais. O senhor acha como que as redes sociais elas podem influenciar negativamente ou positivamente um adolescente, um jovem? Muito boa pergunta. Só antes eu queria agradecer pelo tema que vocês trouxeram. Parabéns pela iniciativa de todos aqui, tá? Muito bom, Setembro Amarelo, e vocês estão preocupados com a saúde mental, né, emocional das pessoas. Isso é muito bom. Parabéns, Alice, parabéns, Ana Júlia. Bem, falando sobre as redes sociais, Ana Júlia e Alice. Bem, as redes sociais, elas têm um poder imenso de contribuição, tanto positiva quanto negativa. É uma ferramenta muito boa em nossas mãos, porém, ela tem a ambiguidade, ou seja, ela pode servir para o bem e para o mal. As redes sociais, elas provocam em nós alguns movimentos que podem aumentar a ansiedade, caso nós estejamos buscando. Por exemplo, o movimento de comparação. As redes sociais hoje, você tem uma vida estética das pessoas, né,
colocada para fora, onde você se julga e julga as pessoas e você compara a sua vida. Esse movimento de comparação pode baixar a sua autoestima, pode baixar a sua sensação de sucesso ou de conquista. E essa comparação traz ansiedades, traz tristezas, né? Então esse movimento é bem ruim nas redes sociais. Existe um estudo, né, de um filósofo chamado Victor Salles, que ele fala sobre a caverna digital. Ele faz uma analogia à caverna de Platão, no mito de Platão, lá da República, do livro A República. E ele fala que hoje nós vivemos nessa caverna, porque no mito da República, no mito da caverna na República, nós temos uma aparência de verdade. As coisas, elas são só sombras, né? Não são realmente reais. E nós, nas redes sociais, encaramos muitas coisas que nós achamos que é real, porém não é. E essa caverna digital faz esse movimento de a gente sempre estar achando que os outros estão melhor, que as coisas dos outros, né? É aquela frase, a grama está verde sempre no quintal dos outros e não no nosso. Então isso é um ponto negativo. Ponto positivo, só para pontuar aqui, né? Ponto positivo. Bem, a rede social, o nome dela já diz, né? É uma rede social. Então, poxa, que bom compartilhar com as outras pessoas coisas boas e também ver coisas boas de outras pessoas. Então, é um meio de conexão e ligação, né? Então, isso é um ponto bom. Só que talvez nós estamos perdendo a conexão real do que é uma rede social. Ela está se tornando uma outra coisa. A gente percebe também que, eu não sei se ninguém posta coisa ruim na internet, né? Então, você vai sempre as pessoas estão ali, usam filtros e usam coisas legais que elas estão passando, né? Então elas acabam mostrando às vezes só um lado daquilo que elas estão vivendo realmente, né? Acho que dificilmente a gente vê alguém postando algo negativo assim, né? Enfim, isso acaba também gerando um impacto que às vezes as pessoas pensam que a vida é só flores também, né? Tem um pouco disso também, você não acha? Com certeza. A perspectiva de que sempre a vida da pessoa é perfeita, né? A gente tem aí influencers nos dias de hoje que vivem uma vida perfeita, história e tudo mais. E os influencers, eles estão aí para nos influenciar, mas eles são os mais beneficiados por tentar nos influenciar. Então, pontuando, né? Para nós precisamos ter um autodomínio sobre essas redes sociais. Elas não podem, vou usar a palavra aqui, nos escravizar, né? Pontuando e sendo mais objetivo na tua pergunta, Alice, se aquilo que eu utilizo está me utilizando, ou seja, eu estou refém daquilo, aquilo está me escravizando, aquilo está me tomando energia, está, enfim, acabando com a minha saúde mental, aquilo não está me fazendo bem, é aquilo que está me usando e não ao contrário. Então, esse domínio também, essa questão da utilização, ou seja, o seu movimento de como eu vou utilizar, como o jovem vai utilizar, esse aproveitamento tem que ter uma certa maturidade para entender. E realmente, infelizmente, nós já fomos jovens, eu já fui jovem, vocês estão na juventude, a gente não tem um certo domínio da maturidade, o que é normal, isso está se construindo. As mulheres, vocês estão de parabéns porque vocês chegam na maturidade mais rápida. Os homens demoram um pouco mais para chegar na maturidade. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que realmente a juventude, elas são os mais reféns, vamos dizer assim, das redes sociais. Posso te contar um negócio? Pode, deve. Massa demais. A Alice não tem rede social. Não tenho nenhuma. Parabéns, Alice, parabéns. Muito bom. Eu acho que quando a gente, como você falou, a gente não tem domínio próprio, a gente muitas das vezes acaba ficando dependente daquilo. E quando a gente não tem, eu acredito que isso não acontece, porque a gente consegue focar mais na nossa vida e tal, e esquecer um pouco, viver no mundo real, porque infelizmente hoje em dia, é até estranho falar, mas viver no mundo real tem se tornado uma dificuldade, porque as pessoas estão tão acostumadas a viver no mundo da internet, que muitas das vezes elas acabam esquecendo como é. Então eu acho que isso me ajuda bastante. Muito bom, agora eu vou virar o jogo, Wesley e Ana Júlia, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Muito bom, legal, parabéns, interessantíssimo, né? É um movimento que não é comum dentro da juventude, então é legal. E, bem, você tem um corpo de jovens
sei lá, talvez 90 a 95% dos teus amigos... 99,9%. Talvez, vamos lá, né? Então 99,9% dos teus amigos utilizam as redes sociais. Como é essa pressão? Ou às vezes até uma chacota, talvez vai rolar com você, né? Tipo, você não usa e tal. Como você se sente? Como é isso pra você, Alice? Olha, pra mim, eu já ouvi muito, nossa, como assim você não tem rede social? Mas eu ocupo meu tempo com outras coisas que eu acho que me fazem bem do que só ficar mexendo no celular e gastando meus dias com coisas que daqui a um minuto eu já vou esquecer de ter visto. Então, eu acabo não me importando muito, sabe? Eu prefiro viver a minha vida com outros hobbies, outras coisas e esquecer. Muito bom. Então você hierarquizou suas prioridades, né? Então você priorizou algo mais real, mais vívido. Um ponto que você trouxe aqui, gostaria de trazer o Wesley, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, que você pontuou, você refletiu, isso já está sendo entendido. A vida virtual está se tornando mais real, entre aspas, do que a vida real. Como assim? As pessoas querem viver a vida virtual. As pessoas não se relacionam na vida real, mas se relacionam na vida virtual. As pessoas não têm hobbies reais, mas têm virtuais, né, de jogos e tudo mais. Então, cada vez mais nós estamos nos distanciando da realidade. E aí volto ao tema que eu já falei, né? Nós estamos vivendo sim numa caverna de Platão, uma caverna digital, onde as redes sociais estão nos aprisionando. E isso tem um desdobramento muito ruim na saúde mental. Muito ruim mesmo. Nós deixamos de crescer e amadurecer, porque as redes sociais e a própria digitalização das coisas, elas são sintéticas, elas são uma coisa construída e não tem naturalidade naquilo. Então nós nos distanciamos do que é natural, entendem? E isso realmente é ruim. Eu te ponto outra coisa, né? Nessa questão de você buscar mais a virtualidade do que a realidade, nós infelizmente tivemos um dado aí, eu acredito que já chegou, você já tem essa informação, que a gente já está chegando na primeira geração, né, que o QI decaiu, rebaixou. E aí a gente faz esse vínculo com um tal chamado brain root, que também foi a palavra mais palavra, né, as palavras mais utilizadas do ano passado, né, que é o cérebro podre. Então, o movimento das redes sociais está, e não é eu que estou dizendo isso, nos emburrecendo, né? Está nos distanciando da nossa cognição, da nossa capacidade intelectiva, da nossa capacidade de raciocinar. Por quê? Porque ela tem um movimento que a gente chama de mimético, um movimento só de repetição. Esse negócio de passar para cima é estudado. E aqui, queria deixar uma indicação para quem não assistiu ainda. Todo o nosso debate aqui, mas tem um ponto muito chave que, assim, caso que acharem que a gente está falando é besteira, né? Assistam na Netflix Dilema das Redes Sociais, ou Dilema das Redes. É um documentário. Esse documentário ele foi feito com tanto os programadores, né? Então a pessoa acho que eu já assisti. Já assistiu? As pessoas que executaram mesmo o sistema e, acreditem se quiser, psicólogos e pessoas versadas na área da psicologia para entender a mente humana e como elas podem ser, como se pode utilizar as redes sociais para elas. Então, o que a gente acha que é meio aleatório nas redes sociais, por exemplo, o movimento de subir para cima, isso é estudado. Os vídeos cada vez mais rápidos, né, aqueles shorts curtinhos, reels curtos, né, tudo isso é muito estudado. Então, se você vê lá essas pessoas que participaram do nascimento das redes sociais, desde o Facebook, Instagram, enfim, né? Orkut. Acho que o pessoal nem sabe o que é isso. Vocês sabem o que é Orkut? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Uma terra distante, coisa estranha isso aí. Orkut da nossa época. MSN, então, nem pensar. Mas eles mostram para nós o quanto que há uma intencionalidade, ou seja, dos fabricantes, daqueles que fizeram as redes sociais, para que você fique preso nelas. Os algoritmos, tudo é utilizado para você ficar ali. E aí a informação mais assim chocante: todos os participantes não deixam seus filhos usarem as redes sociais. Que loucura.
Muito legal. Cara, eu acho que eu já assisti esse documentário. Até, não sei, eu quero passar para ouvir a Ana Júlia, porque a Ana Júlia tem rede social. Eu queria saber também um pouco dela, como que ela vê, se ela fica muito ligada e tal. Mas antes de falar, acho que foi no Canadá ou nos Estados Unidos já há uma medida que estão tentando colocar que os jovens, acho que a partir de 16 ou 14 anos, possam ter redes sociais, né? Isso mesmo. Uma movimentação de uma certa regulação no sentido de tentar que o jovem tenha mais esse movimento social natural fora das redes sociais, né? E antes de passar para a Ana Júlia, achei interessante que a Alice falou, que ela percebe também essa questão do peso que a rede social traz para a vida do jovem, né? E vai refletir nessa questão emocional. Passo agora para a Ana Júlia. Fala um pouquinho sobre você que tem a rede social, né? O que você percebe, quanto que isso impacta também. Bom, eu acho que como a gente... Tipo assim, eu vou me incluir nisso porque eu era uma pessoa muito viciada. Eu ficava muito tempo no TikTok, Instagram. Só que por causa dos meus hobbies que eu adquiri, eu passo pouco tempo em redes sociais. E eu acho que a gente vive muito vendo uma vitrine de uma vida perfeita, sendo que não é aquilo. Os influencers só gravam a parte boa, vamos dizer assim, da vida, enquanto eles deixam as partes ruins de fora, que é pra gente justamente achar que aquilo é perfeito, uma vitrine de um mundinho perfeito que não é real. Legal. Pessoal, vamos fechar esse primeiro tema aqui. Quero pedir para vocês mais uma vez deixar o like no nosso vídeo, comenta, compartilha, para que esse momento seja alcançado em outros jovens, para a nossa comunidade também ter essa visualização do trabalho desses jovens aqui na escola, né? @TV Bento Podcast, @TV Bento Podcast, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Você pode acompanhar sempre os nossos vídeos para vocês ficarem ligados e incentivar esses alunos também. Também tá passando aqui nos nossos caracteres o Instagram do nosso convidado, né? Do Maxwell. Qualquer coisa que vocês precisarem também, né? Sim. Tem o Instagram do Max, pode entrar lá, manda uma mensagem para ele, que ele com certeza irá atender vocês com o maior carinho. Claro. É isso? @maxwell.freitas_. Tranquilo? Temos mais perguntas aí? Então, o segundo tema é: quais são as principais barreiras que impedem as pessoas de procurarem ajuda psicológica? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. São várias. Uma delas é o medo. Às vezes a gente tem medo de encarar aquilo que pode nos ajudar. Medo de como vai ser. Então, a primeira barreira é o medo. A gente precisa vencer esse medo. Esse medo também leva a outros movimentos, que é um tal de preconceito, né? Então, eu tô precisando de ajuda psicológica, a gente já se acha meio que é louco, né? Eu sou doido, né? Eu não sou doido não, e você se nega, né? Nós tendemos à negação das coisas, né? Principalmente quando nós precisamos de ajuda. Então, movimento do medo, movimento da negação, movimento do receio de como as pessoas vão ver. Se bem que hoje até assim, né, em contrapartida, temos esse lado também, né? Mas agora tem a galera também que gosta de falar que faz terapia, né? Então tem o movimento ao contrário também, que assim, eu preciso de terapeuta, tudo é terapia, né? Mas esses dois movimentos são os maiores, né? Os homens, a resistência é muito maior, né? Assim, se fosse colocar, né, entre homens e mulheres, né? A resistência do homem é 60, 70 vezes maior do que a das mulheres, né? As mulheres, elas são menos resistentes e elas buscam, assim, realmente, tem mais humildade, vamos colocar assim, de busca, né? Então esses são os dois maiores. Tem outros, né? Às vezes a família é impeditivo, às vezes parte financeira também entra, né? Mas nós temos hoje muitas pessoas que fazem um trabalho social, temos clínicas com valores sociais, né? Enfim, temos a própria rede social, assim, né? A rede que é sustentada nessa parte mais social, que é o CAPES, através do governo federal e tudo mais. Então, temos sim acesso, né? Mas muitas vezes as pessoas se negam a esse acesso, infelizmente. Só para aqui, às vezes as pessoas, geralmente como funciona, tá? Para vocês entenderem. Geralmente as pessoas vão primeiro num psiquiatra, né? O psiquiatra, então, ele é um médico formado em medicina,
onde ele estudou um pouco mais a mente, como funciona, e ele pode então medicar. Um psicólogo, um psicoterapeuta ou um terapeuta não podem. E aí o psiquiatra ele não é muito versado, na maioria das vezes, né, em terapias. Ele não tem as ferramentas e as abordagens para fazer a terapia, que é onde está a raiz do problema. Os remédios remediam, né? Eles vão ali estabilizar às vezes o que a pessoa precisa para ficar melhor funcionalmente na sua prática do trabalho, na sua prática em casa, né? Mas aí o psiquiatra então fala, olha, você precisa de uma terapia. E aí então ele vai esse movimento de buscar um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta. Nesse momento de sair da clínica psiquiatra até o psicoterapeuta, ele vai relutar, ele vai pensar. Eu digo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu tenho indicações de psiquiatras que, olha, eu te indiquei. 1 mês depois, 3 meses depois, 4 meses depois, até o psiquiatra já esqueceu que atendeu aquele paciente e aí aquele paciente veio a movimentação. E muitas vezes também a pessoa, ela fala assim, não, agora eu estou bem. E enquanto ela não vem uma crise, enquanto ela está aparentemente bem, ela acha que não precisa, então ela faz a resistência de buscar a terapia. Deu para responder um pouco aí? E você pode falar um pouco para nós dessa diferença da questão médica e da questão qual campo mais atuante do médico, o campo mais atuante da psicoterapia, e também essa questão tá ligada porque as pessoas querem resultados fáceis, né? Porque o médico seria fácil se a gente tomasse uma pílula e tá tudo certo, né? E porque acho que no caso seria um processo mais longo a terapia. Como você percebe essa questão? Muito boa pergunta, Wesley. A gente hoje está vivendo esse movimento de instantaneidade. Nós queremos as coisas para ontem, né? Então as pessoas não querem mais ir para academia, quer usar a injeçãozinha lá para ficar com shape, né? Em dia e tal. Então assim, infelizmente nós não estamos querendo mais pagar o preço. Nessa modernidade que nós vivemos a instantaneidade para tudo, né? A internet precisa pegar agora, as coisas precisam funcionar agora, eu quero para hoje, eu quero para agora. E isso também é outro problema da saúde mental. Nós estamos perdendo o senso temporal das coisas como elas realmente são. A virtualização também traz esse problema de a gente achar que tudo é instantâneo, tudo é muito rápido, que né? A gente acabou de falar, né? Exato, as coisas acontecem e tudo mais. Falando da sua parte, agora da parte médica eu já tive relatos de alguns colegas psiquiatras que a pessoa ela não quer a terapia, ela quer o remédio. Nossa. Então assim, ela não quer realmente ser tratada, ela quer ficar bem. Por quê? Porque às vezes vai ter um trauma, um problema a ser resolvido, uma modificação de hábito, de comportamento, de pensamento que a pessoa não quer encarar. Na terapia você encara você mesmo diante dos seus sofrimentos, dos transtornos. Falar de nós é difícil, hein? Exatamente. Então assim, as pessoas às vezes não querem, e aí elas querem só remédio. Então buscam um psiquiatra exatamente para ele medicar, porque o medicar, burocraticamente falando, o psiquiatra ele é o único que pode realmente receitar os psicofármacos, né? Que são remédios então para a parte do cerebral. Então eles podem fazer isso, as pessoas buscam ir. E a terapia? Não, a terapia deixa para depois, né? Então sim, a gente tem esse movimento mesmo, as pessoas estão cada vez mais resistentes. Apesar de que hoje a gente tem um movimento muito grande da saúde mental, é um assunto que está sendo cada vez mais fomentado exatamente pela necessidade que nós estamos verificando, né? De jovens, adultos, casais, enfim, crianças, todos nós estamos sofrendo cada vez mais. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estatisticamente falando. O Brasil é um dos países que mais crescem em depressão do mundo. Né? Então, assim, são números infelizmente alarmantes. Né? Alarmantes. E às vezes as pessoas não estão percebendo que as raízes dessas coisas estão no nosso cotidiano. Né? Tá na nossa vida diária. Muitas das vezes o trauma ele já está tão incrustado dentro da pessoa que muitas das vezes ela pensa que nada mais pode ajudar ela. Ela vai um tempo na terapia, ela busca por resultados rápidos, instantâneos, e quando ela tem que se deparar em encarar o sofrimento e o trauma como ele é, ver a verdade nua e crua, às vezes a pessoa acaba desistindo e pensa,
eu vou ver até onde o cérebro aguenta. Muitas das vezes as pessoas se negam a ser ajudadas porque o trauma, o sofrimento daquela pessoa tá tão profundo que ela não vê mais esperança de conseguir sair dele. Perfeito. E outro ponto aqui infelizmente nós temos, né? Na medicina nós temos muito isso. Você vai ser atendido pelo médico, mas o médico ele não te examina, né? Ele às vezes nem olha no seu olho. Ah, isso é chato, hein? Você vai no postinho, alguma coisa, às vezes até no particular. Você vai e o médico não olha no seu olho. Ele fala assim, o que você tem? Aí você fala, você relata, ele tá só olhando aqui pra caneta, tá? Ó, vou te receitar isso, um paracetamol, alguma coisa, toma. Você não foi examinado, não tem nenhum tipo de acolhimento. E aí, por que eu tô falando disso? Porque na parte da psicologia, terapia e psicoterapia também pode, infelizmente, acontecer, né? Falando nisso, mudando um pouco de assunto, mas já num tema muito parecido, quais são os sintomas, digamos assim, psicológicos ou físicos que uma pessoa que está passando por sofrimento ela pode apresentar? Muito boa pergunta. Alguns, para vocês terem noção, quando nós estamos sob algum tipo de transtorno ou alguma coisa que está evoluindo ali, com depressão, quadro de ansiedade e tudo mais, e ele pode afetar todas as áreas da nossa vida, né? Cognição, humor, física, mental, né? Emocional, como a gente já falou. Então, alguns sintomas, mudanças rápidas de humor, né? Na verdade, pessoa chata é uma pessoa, às vezes pode ser. Mas assim, mudanças. Então, por exemplo, pegando o exemplo que você está falando, né? Às vezes a pessoa ela é meio irritadiça, normal, né? Então, a pessoa fica nervosa. Então é dela. Mas às vezes ela fica muito alegre. Então, mudanças de humor drásticas da personalidade daquela pessoa, do jeito dela. Tanto ao contrário também? Tanto ao contrário também. Então, às vezes você tem que conhecer a pessoa para realmente entender isso, né? A questão de cognição, né? A gente tem uma tendência a ficar mais aéreo. Você sempre está mais aéreo, meio avoado, né? Vamos usar a palavra. Então, isso também é um sintoma. Aí tem os sintomas mais psicomotores, assim, mais físicos, né? A tal da batedeira, um incômodo na respiração, alguns momentos em que você... o seu corpo... formiga, né? Então várias são as... Transpiração também? Transpiração do nada, uma batedeira com uma transpiração também. Então vários são os movimentos, assim, são os mais variados mesmo, né? Mas entre a mudança de humor e a parte mais cognitiva, onde você... Tudo bem, às vezes a gente vai na cozinha, né? E esquece que a gente ia comer na cozinha, né? Por que eu vim pegar aqui mesmo? Isso acontece. Mas assim, quando isso é mais rotineiro e ele tá, assim, maior... Não é só essas pequenas coisas, isso também é um sintoma. Então todas essas questões a gente precisa ser avaliado. Legal. A gente vai chegando para o final do programa, mas nós vamos ter mais uma intervenção aqui que eu vou pedir para a Ana Júlia, que eles colocaram a questão da família, né? Eu quero que você fale sobre a questão da família. Então, antes da Ana Júlia fazer a nossa última pergunta aí, nossa última intervenção, vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like aqui no vídeo. Quem chegou agora ou quem está aí desde o começo e ainda não deixou, só deixar um joinha, clicar aqui embaixo do vídeo, já ajuda muito os nossos alunos, esse projeto. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, que a nossa comunidade possa ser beneficiada de alguma maneira e que os jovens também, né, possam ouvir e sentirem representados pelos nossos jovens que estão aqui. @TV Bento Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube, @TV Bento Podcast. O nosso convidado Maxwell Freitas também vai aparecer aí também o Instagram dele. Se vocês precisarem de alguma coisa, fala aí de novo o seu Instagram. Meu Instagram é @maxwell.freitas_. Isso, só dá uma olhadinha aí nos caracteres que vocês vão acompanhando. Ana Júlia, família. Bom, a família pode piorar o estado da pessoa emocionalmente instável? Pode. Como a escola pode, como o trabalho pode, né? Então, o ambiente ele pode sim piorar ou melhorar o estado daquela pessoa. O que vai modificar, então, são as pessoas ao redor dela. Então, só que eu quero pontuar aqui é que a família não é um ponto principal de piora ou de melhora, né? Como eu falei, então a escola pode piorar, o trabalho pode piorar, todos esses fatores. Mas
uma família estruturada, uma família que compreende e pode ajudar aquele jovem, tende a ter mais sucesso. Porque veja, a família é a nossa célula assim, motriz e final. Porque da escola a gente volta, do trabalho a gente volta e a gente sempre vai para casa, onde está a nossa família, né? Então ali precisa ser muito estruturado, ali precisa realmente ser onde você se sente acolhido, onde você... Então sim, pode haver um atrapalhamento. Então, por isso que às vezes, muitas das vezes, uma terapia com um jovem, né, na faixa etária de jovem, é necessária também a participação dos pais. Porque os pais ali podem contribuir muito, né? Os terceiros envolvidos, né? A gente pode incluir eles, porque às vezes também eles não têm as ferramentas e os entendimentos que o jovem está passando. E, querendo ou não, a gente sabe, os jovens são muito fechados para com os pais, não é verdade? Então há um bloqueio aí de comunicação entre os pais e os jovens. Então os pais não conseguem acessar os jovens e os jovens não conseguem acessar os pais. E aí é erguido um muro, né, de distanciamento ali. E isso precisa ser rompido. Às vezes os pais não têm a capacidade de fazer isso, às vezes os jovens têm isso. Ou vice-versa. O importante é que haja realmente um entrelaçamento entre a família, né? Entre o jovem, os jovens, os filhos e os pais, para que numa situação de um possível transtorno de depressão ou de ansiedade ou tudo mais, a família possa ser um esteio mesmo. Legal, essa questão da família, né? Até vi uma reportagem, foi semana passada, esses dias aqui, finalzinho de setembro, de 10 jovens, 30% dos jovens apenas vivem a sua juventude com pai e mãe. Isso fala muito sobre o que você está falando aí, sobre a questão das famílias, né? E aí a gente vai perceber até uma questão particular assim que eu vejo, né? Às vezes os alunos que dão mais trabalho em sala de aula... São de família, isso é estatístico também. É uma questão de família, né? Família, e às vezes até vive só com o pai, ou só com a mãe, ou só com a avó, ou só com a tia. Isso. Ou se são bons alunos no sentido assim, que não tem esse problema comportamental ou outras coisas nesse sentido, são alunos que às vezes a mãe é mãe solo, mas ela é uma mãe que também soube fazer o papel do pai. Também tem disso também, né? Sim. Às vezes eu perdi meu pai com 13, 14 anos, né? Minha mãe teve que ser esse espaço. Ou senão a gente tem que buscar esse espaço de diálogo. Mas é engraçado perceber, porque às vezes quando você pega um aluno que ele grita, que ele fala, aí você chama a mãe para conversar, o que a mãe faz? Igual. A mãe grita, a mãe esperneia. Então esse movimento da família nesse sentido, que nem as meninas trouxeram, eu achei sensacional essa intervenção, né? Da questão da familiar, na questão da saúde mental, porque a gente estava conversando, né? Pode ser tanto benéfico quanto pode ser prejudicial, né, meninas? E um outro ponto, tá? Às vezes, comportamentos ali, transtornos dos pais passam para os filhos, exatamente porque, imagina, você vive num ambiente onde, sei lá, a mãe é depressiva, o pai tem crise de ansiedade, aquilo lá é desdobrado talvez nos filhos, né? Então, droga também. Drogas, né? Enfim, comportamentos viciantes também, alcoolismo, fumo, todos esses vícios também podem passar para os filhos, né? Então, por exemplo, só voltando um pouco para trás, eu também fui filho de mãe solo, né? Minha mãe me criou desde um ano e meio, mas ela teve esse papel firme. Então não significa que é absoluto, ou seja, você nasceu de pai, você está só vivendo com sua mãe, só com seu pai, não só é com regra, sua avó, né? Não é regra, que você vai ser um jovem problemático, apesar de que talvez eu fui um pouquinho. Mas claro que é legal que exista uma estrutura melhor, né? Beneficia o jovem. E eu acho que o ponto crucial assim é que o jovem ele possa realmente ter entendimento de que a família é um lugar de porto seguro. Posso só falar um movimento aqui que é muito particular dos jovens, que eu acho pertinente, principalmente para nós nesse podcast de vocês. Na juventude, existe um esquema onde a gente visualiza que são chamados de camadas da personalidade, as 12 camadas da personalidade, onde um ser, desde o seu nascimento até a sua vida final, ele pode permear e passar por essas camadas de personalidade. Duas coisas acontecem para as transições dessa personalidade. Um é a própria movimento da percepção de o que eu quero na minha vida, ou seja, são as
as suas buscas, aquilo que te motiva, e também o movimento do sofrimento. Essas duas coisas podem fazer você ultrapassar. As 3 primeiras camadas, até a 4ª mais ou menos, na verdade, elas são camadas que acontecem normalmente, porque a primeira camada é o existir, então você existe como ser humano. A segunda camada, ela passa pelo movimento de você entender você dentro da Terra, você dentro do mundo, você existe como parte de um outro todo. O terceiro movimento é o movimento do corpo. Você vê a criancinha, ela olha para a mão. Eu lembro da minha filha, ela olhando para a mão. Olha, eu tenho uma mão, né? O 4º movimento é o movimento do afeto, onde você precisa reconhecer que você é amado, né? Esse movimento do afeto. Então a criança, ela busca sempre afeição, né? Você tem uma filha de 3 anos, ela sempre está querendo carinho, ela sempre quer atenção. Então a gente tem isso. O movimento da 4ª camada para a 5ª é entre a criança, a juventude e talvez a vida adulta. Às vezes um adulto ele chega com essa mesma deficiência, que é o movimento de testar então o quanto eu sou amável. Sabe aquela questão de você querer ser sempre reafirmado? Então, por exemplo, Alice, você é muito legal. Alice, nossa, você é muito legal. Muitas vezes nós jovens queremos esse movimento de aceitação. E nesse momento de aceitação, nós acabamos cedendo e vendendo todas as nossas particularidades e às vezes até a nossa família em troca de viver com a tribo. Tribo é o termo utilizado, né? Que é entre os jovens. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes vocês podem cair no engodo de falar assim, nossa, para fazer parte daquele grupo, daquelas pessoas, eu vou fazer tal coisa. Eu vou desobedecer minha mãe, eu vou desobedecer... É um movimento que infelizmente é natural. Mas quanto mais maduro você consegue captar. E o segundo movimento ainda dentro da juventude é o de se testar. Você vai testar sua força dentro da realidade que você tem. Que aí é onde o jovem começa a ser desafiador com os pais. Você quer mandar mais que os pais. Você não manda em mim, né a frase? Você não manda em mim. Isso é um movimento natural. Só que esse mesmo movimento a gente não faz para com pessoas estranhas. Então, por exemplo... É entendido que quanto mais você conhece uma pessoa e mais você ama, mais tendência você tem de desrespeitá-la. Infelizmente, muitos casos que eu vi de filhos que dão muito trabalho quando são jovens, é normalmente um mecanismo para chamar a atenção dos pais, porque eles sentem que fazendo coisas boas eles não recebem e eles acabam querendo chamar atenção por coisas ruins. Você quer ver? Eu vou fazer agora vocês vão gostar. Naruto não é assim? Não é verdade? Naruto ele não tem paz. Olha lá, tô dentro do assunto aqui. Tudo bem que já tá pra frente. Mas o Naruto é isso, ele não quer chamar atenção, né? O Hokage lá, ele até reconhece isso. Olha, ele fala, ele não tem pai, ele não tem mãe, não sei o que. Ele faz tudo pra chamar atenção. E isso é um movimento da juventude mesmo. O problema, então, na questão do movimento de se testar, de se lançar para você combater, de mostrar que você tem força perante a sociedade e perante a sua família, é que nesse momento você larga a sua família, você abandona a sua família. No sentido de que eu não confio no meu pai, mas você confia num estranho que você conheceu faz 2 semanas. Eu não confio na minha mãe, mas você confia na sua amiga que é fofoqueira. Tá entendendo? Então a gente se perde nesse movimento de tentar buscar afeição fora de casa e tentar também testar a nossa força de independência. Esses 2 movimentos são muito prejudiciais ao jovem. É o que faz às vezes eles tomarem más decisões, se afastarem. E nessa crise de identidade que o jovem passa, porque está acontecendo todas essas coisas, ele se perde. É onde ele se lança em vícios, é onde ele se lança realmente a abandonar a família, é onde ele quer se testar, fazer outras coisas perigosas, às vezes até ilegais. E aí a questão das virtudes e do entendimento de que existem comportamentos prejudiciais a nós mesmos. Que louco. Cara, sensacional. Nunca Tomei um pouco mais tempo sobre isso. Não, mas olha, eu achei interessantíssimo. Nunca tinha ouvido falar sobre. Achei sensacional. Até a intervenção que a Alice também colocou. Acho que sim, a gente nunca... Às vezes... Acho que eu acho interessante é que às vezes o que ele falou, a gente faz esse movimento, mas sem perceber. E quando ele começa a falar, a gente, poxa... É exatamente assim. Acontece. Alguma consideração, Ana? Esse podcast foi, assim, incrível, porque eu acho que a gente saber como funciona a nossa cabeça e a cabeça de pessoas na nossa cidade é uma coisa muito incrível. E saúde mental é uma coisa que todo mundo tinha que levar em consideração.
Perfeito. Bem legal. Ela fala pouco, mas ela fala da hora. Esses alunos aqui, meu amigo, são alunos porretas, viu? Muito bom. É o nosso futuro aí, da nossa geração. É isso aí. Por fim, Maxwell, eu queria fazer a última pergunta aqui, que para você, qual é o papel da psicoterapia na prevenção contra o suicídio e na saúde mental? Perfeito. Os primeiros socorros psicológicos nessa parte do suicídio, eles precisam sempre ser voltados para quem está próximo. É lógico que também pode ser para nós mesmos, mas muitas vezes quem vai nos ajudar mais é quem está próximo. Então, ter um cuidado com esses alertas, né? Então, falar sobre morte, falar sobre que você vai tirar a sua própria vida é um grande alerta. Existem alguns mitos dentro desse assunto que eles são tomados, né? Por exemplo, quem fala não faz. Pelo contrário, esse é um mito que precisa ser combatido, né? Quem tenta uma vez não tenta de novo. Outro mito que precisa ser combatido. Aquilo ali é para chamar a atenção, né? Então, às vezes o minimiza a situação. O jovem vai lá e corta o pulso, tudo bem. Mas, e aí eu faço a provocação. E se for para chamar a atenção? Qual é o problema? Né? Ou seja, chamar a atenção não é o problema. O problema precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda, perfeito. Então, a psicoterapia ela pode conduzir. O ponto principal da psicoterapia é levar esperança. Então, no momento de depressão, no momento em que você quer tirar a dor, né, é entendido que a pessoa que quer tirar a própria vida, ela não quer tirar a própria vida em si, ela quer tirar aquela dor, aquela agonia, aquela pressão no peito, aquela coisa que está fazendo ela sofrer, ela quer pôr para fora, e às vezes ela fala, beleza, como é que eu faço isso? Eu me acabo por vez. Esse movimento de você querer tirar e não conseguir, você acaba então achando que a alternativa é se matar, né? É tirar a própria vida. Então, o ponto é entender que a psicoterapia ela pode te trazer esperança. Muitas vezes no cenário em que a gente se encontra de desespero diante do sofrimento, desespero diante da dor, esse sofrimento rouba a nossa esperança. E é isso que a psicoterapia vai nos ajudar a ter esperanças. Enquanto houver esperança, há cura. Então, dentro do quadro de possibilidades, a pessoa precisa enxergar que ela tem outras possibilidades, né? Às vezes diante de um luto, que também é algo que pode impulsionar, às vezes uma perda muito grande, às vezes financeira, às vezes, enfim. E, lógico, quanto mais maturidade o jovem tem, mais capacidade ele tem de lidar com as emoções. Então, só para finalizar aqui essa minha parte, a Alice já apontou isso, mas é muito legal viver uma vida onde tudo é legal. E repetir aqui, né? É muito legal viver uma vida onde tudo é legal. Onde, né, eu saio com meus amigos, eu faço isso, eu vou pro shopping, eu compro, eu vou no McDonald's, assisto Naruto ou qualquer outra coisa, enfim, né? Só que a gente não está buscando se preparar para as coisas difíceis que a gente realmente tem. A gente está vivendo uma vida de mentira, como a Ana Júlia colocou, uma vida de fachada. E a gente precisa ter uma certa força para essas coisas, né? E às vezes a gente não está buscando essas forças. E por isso, no momento de crise, por que hoje as crises, às vezes, cada vez menores, assim, tudo bem que às vezes o sofrimento é muito subjetivo e individual, ou seja, o seu sofrimento eu não posso comparar com o sofrimento do Wesley, é diferente. Mas mesmo assim, a gente pode hierarquizar, por que não? Um sofrimento de, sei lá, o meu papagaio morrer é diferente do que minha mãe falecer, concorda? Só que às vezes a gente não consegue hierarquizar esses sofrimentos, e um sofrimento pequeno a gente eleva ele, exatamente porque a gente está incapacitado, a gente está com baixa resiliência emocional de tratar com esses sofrimentos. Por quê? E aí, para finalizar, hoje nós vivemos na sociedade que foge do sofrimento. E não é porque também a gente vai buscar o sofrimento, não é isso, mas a gente entender que o sofrimento tem sentido. O sofrimento ele pode nos modificar. Ele é parte do ser humano? Ele faz parte da nossa vida. Não tem como a gente viver uma vida sem sofrimento, senão a gente seria um peixe. Não é verdade? Seria qualquer outra coisa, faz parte. E o crescimento está no sofrimento. Então é muito importante a gente entender que o sofrimento ele não é uma coisa inalcançável. Vou fazer um outro ponto aí. Já assistiram Duna? Duna? Ninguém? Duna? Ninguém? É porque eu pensei que o pessoal... Mas isso acontece em vários filmes onde tem uma jornada do herói, né? Onde um herói ele precisa se lançar. Tá, já sei. Aranha no Metaverso. Aqui todo mundo já assistiu. Do Michael Myers lá, né? Aí, beleza. Agora já... O que ele tem que fazer? Ele se acha incapacitado toda vez, né?
ele não consegue ter os poderes dele, ele não consegue fazer o que ele precisa fazer, ele não se aceita como Homem-Aranha, e ele vive uma crise ali. Só que quando ele se lança, mesmo diante do sofrimento e do medo que ele tem das coisas, as coisas começam a acontecer. Então ele não foge da dor, ele se lança, com medo mesmo. E aí é onde ele consegue depois, no final, né, salvar o próprio Homem-Aranha, o Peter Parker, né, salvar o tio dele ali, ter uma memória do tio dele, e, enfim, salvar ele mesmo. Né? Então a redenção dele é esse lançamento de buscar encarar a dor e o sofrimento, o desafio. Às vezes a gente para diante do desafio. Então trava, né? A gente trava. Sensacional, pessoal. Infelizmente nosso tempo é um pouco curto também, né? Já quero pedir para vocês já fazer as considerações finais. Deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Já passo a palavra para cada um se despedir, mas de antemão, cara, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sou muito seu fã, gosto muito de estar sempre com você. Meu amigo de infância também, né? Passamos uns pedaços juntos aí, até tocamos juntos, né? Até tocamos juntos, tivemos uma banda juntos. Tivemos uma banda juntos. E é sempre uma alegria estar junto. E volte mais vezes, seja sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado. As meninas primeiro e depois as suas considerações finais. Ótimo. Bom, nós queremos agradecer você com uma pequena lembrança da TV Evento. Muito obrigado, bacana. Olha que chique, pessoal. Obrigado mesmo. Ó, não fiquei emocionado agora. Eu não vou chorar. Muito obrigado, legal. Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast aqui com vocês. Eu acho que os temas que a gente tratou são muito importantes, principalmente porque a gente está no mês de setembro, né? O mês de suicídio. Perfeito. São temas muito recorrentes e eu fico muito feliz de ter participado dessa mesa com vocês. Estou muito grata. Muito bom. Bom, como eu já disse, esse tema, e a Alice também, esse tema é muito importante, ainda mais para nós adolescentes, que às vezes somos imaturos com essas coisas. E eu gostei muito de estar aqui. Muito obrigada. Gente, Maxwell, foi um prazeraço estar com vocês. Parabéns, Alice, Ana Júlia, os outros jovens que estão aqui. Parabéns mesmo, foi muito bom, muito legal. Agradeço a abertura de tratar desse tema. Parabéns pela maturidade, apesar da imaturidade, a maturidade de trazer esse tema, de falar, de querer compartilhar e de querer registrar esse momento. Dispor a sua opinião como jovem, né? Exato, parabéns mesmo. E claro, Wesley, muito obrigado pelo convite, agradeço demais ter lembrado de mim, enfim, muito tempo juntos a gente passou. E fico grato também por poder participar da história aí do Bento Abelaira. Isso, Escola Estadual Bento Abelaira. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Fiquem aí até o próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu, muito obrigado. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Quem falou? Vai.